Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. Pessoal, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, nessa aula nós vamos colocar em prática um pouquinho do conteúdo que nós aprendemos nas últimas aulas, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho ali sobre os agentes internos ou endógenos e também sobre os agentes externos e exógenos. Porém, pessoal, a prof irá abordar esse conteúdo com vocês através de alguns exercícios que se encontram lá no livro de atividades de vocês. Então, peço que vocês corram lá, peguem o LA de vocês e acompanhem a prof daqui pra frente a partir da página 14 do livro de atividades, ok? Então, vamos lá, pessoal! A prof não vai resolver todos os exercícios com vocês e eu não quero que vocês resolvam todos também, tá bom? A prof selecionou alguns exercícios, então, que condizem mais com o que nós aprendemos durante essas últimas aulas, tá certo? E o primeiro exercício que nós iremos realizar juntos é o exercício de número 1. Então, eu peço que todos vocês acompanhem a prof já com a apostilinha aberta nesse exercício para que vocês o resolvam junto comigo, tá bom? Então, não deixem para fazer depois. Façam agora junto com a prof, porque a prof vai conversando com vocês e vai explicando a melhor forma de se resolver esses exercícios, tá bom? Então aproveita e acompanha junto com a prof. Questão de número 1, então, pessoal, começando pela página 14 de vocês, está dizendo assim: nas lacunas a seguir, marque I para os agentes internos e E para os agentes externos, modificadores do relevo. Então aqui, pessoal, vocês têm uma sequência de agentes modeladores do nosso relevo. Porém, tem alguns desses agentes que são internos e tem alguns desses agentes que são externos, tá? Lembra que os agentes internos são aqueles agentes que atuam transformando o nosso relevo a partir das forças que estão dentro do nosso planeta Terra, né? A partir das forças internas. Já os agentes externos são aqueles que atuam também modificando o nosso relevo, transformando o nosso relevo a partir então das forças da superfície, tá bom? Das forças ali que estão localizadas acima então da nossa superfície terrestre. Então o que vocês irão fazer? Quando tiver ali um agente relacionado aos agentes internos, vocês vão marcar a letra I. Quando tiver, então, ali um agente relacionado aos agentes externos, vocês vão marcar a letra E entre parênteses, beleza? Então, vamos lá. O tectonismo. O tectonismo, ele é um agente interno ou ele é um agente externo? Ele atua modificando o nosso relevo a partir das forças interiores ou a partir das forças exteriores? Isso mesmo, né? A partir ali das forças interiores. Então, é um agente interno, tá bom? Então, o que vocês vão marcar no tectonismo? A letra I, de interno, beleza? E assim vocês farão, então, com todas as outras alternativas da questão de número 1, tá bom? Galerinha, um outro exercício que nós vamos também resolver, então, é o exercício de número 7. Então, nós resolvemos o exercício de número 1 e nós vamos pular, então, para o exercício de número 7. Lembra que a prof falou para vocês que nós iremos resolver apenas alguns exercícios, tá bom? O exercício de número 7, então, diz assim: analise as imagens de processos erosivos ocorridos na superfície terrestre e, em seguida, responda as questões. Então, ali tem duas imagens representando ali processos erosivos, processos de erosão, tá bom? Então, vamos lá. A letra A está perguntando assim: quais são os principais agentes externos que escavaram e modelaram cada uma dessas paisagens? Então, vamos lá. Qual é o agente, qual é ali o fenômeno que atuou sobre cada uma daquelas imagens modificando o relevo? Então, na imagem de número 1, qual foi o fator ali relacionado ao agente externo que modificou ali essa estrutura, que modelou esse relevo? E na imagem 2, então, qual é o fator, qual é o agente externo que atuou, então, modificando aquele relevo, né? Então, dá uma pensadinha lá, tá bom? Aqui na primeira está representando o que? Uma erosão glacial. O que está relacionado à erosão glacial, tá? Qual é o fator que está relacionado à erosão glacial? E aqui nós temos uma erosão fluvial, tá bom? Então, o que está relacionado ali à erosão fluvial, tá bom? Então, vamos lá. Respondam ali a questão de A, então, identificando o principal fator que atua em cada um desses agentes, beleza? Então, a imagem 1, vocês coloquem lá o agente da imagem 1 e na imagem 2, coloquem lá o agente da imagem 2, tá bom? Questão de letra B, pessoal, está pedindo para vocês explicarem
como foi formado o Grand Canyon, tá bom? Então, o Grand Canyon é uma grande falha ali na estrutura, tá bom? Que fica no Arizona, nos Estados Unidos. Então, eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre os Grand Canyons, tá bom? E que vocês expliquem ali como que ele foi formado, beleza? Então, foi através de uma daquelas atividades que nós estudamos anteriormente também. Se eu não me engano, foi no vídeo ali de erosão. E nós falamos ali também no vídeo que a gente estudou um pouquinho os agentes internos, beleza? Próxima questão que nós iremos trabalhar nessa aula, pessoal, a questão de número 8. E na questão de número 8, então, está falando sobre um vulcão, sobre a erupção do Krakatoa. Vocês já ouviram falar nesse vulcão? Ele é bem famoso, tá bom? Então, o que vocês deverão fazer? Vocês irão fazer a leitura do textinho que está aqui destacado em roxinho, tá bom? Após a leitura desse texto, vocês vão ali analisar qual é a localização do Krakatoa neste mapinha que está aparecendo aqui para vocês. E depois, pessoal, que vocês analisarem, então, este mapinha, o que vocês vão fazer? Prestem bastante atenção. Vocês vão correr, pegar a apostilinha de vocês e abrir a apostila lá na página 11, onde vocês vão encontrar ali um planisfério das placas tectônicas. Vocês vão encontrar a região da Indonésia, tá bom? Desta porção aqui, neste mapinha, então, ali onde está aparecendo a divisão, o limite entre as placas tectônicas. E depois que vocês observarem, então, esses dois mapas, vocês vão responder a questão de letra A, que pergunta assim: quais são as placas tectônicas envolvidas nas sucessivas erupções e no surgimento do vulcão Krakatoa? Então, vocês vão localizar este mapinha lá no mapa de placas tectônicas e vão ver sobre qual placa tectônica essa região está inserida. Então, através de qual atividade entre placas tectônicas origina-se, então, esse vulcão, beleza? Questão de letra B, pessoal. Mesmo sem uma população habitando a ilha de Krakatoa e as mais próximas a ela, uma erupção desse vulcão é sempre uma ameaça à população da Indonésia, Malásia, Tailândia e de outros países da região. Por quê? Então, quero que vocês façam uma pesquisa, tá bom? Ou leia aquele textinho com bastante atenção, o porquê que a erupção desse vulcão pode prejudicar essas outras populações, tá bom? A população desses outros países, tá certo? Próxima questão, pessoal, que nós iremos trabalhar nessa aula é a questão de número 9. A questão de número 9 está falando sobre os terremotos, tá bom? Então, vamos lá. Em geral, quanto maior a magnitude dos terremotos, mais danos causam e mais vítimas deixam. No entanto, isso nem sempre ocorre. Observe os dados referente a 2 fortes terremotos ocorridos nesse século, então no nosso século 21, tá bom? Então ele tá citando 2 terremotos, tá bom? Que foram bastante intensos ali, um no ano de 2010 e o outro no ano de 2011, tá bom? No ano de 2010, ele foi o terremoto que aconteceu no Haiti, tá bom? Então, ele aconteceu no dia 12 de janeiro de 2010. O epicentro dele, então, a poucos quilômetros da capital de Porto Príncipe. E a magnitude desse terremoto foi de 7 graus na escala de Richter, tá bom? E o número de mortos, então, chegou ali a mais de 230 mil pessoas. E o terremoto de número 2, que está destacando ali para vocês, foi um terremoto que aconteceu no Japão, no dia 11 de março de 2011. O epicentro desse terremoto, então, aconteceu no Oceano Pacífico, próximo a Sendai, na costa norte do país. A magnitude desse terremoto, pessoal, foi de 9 graus na escala de Richter, tá bom? E ele ocasionou ali um tsunami. Então, esse terremoto deu origem a um tsunami. E também ele afetou, tá bom? Ocasionando a morte de mais de 11 mil pessoas, tá certo? Então, o que vocês farão agora? De acordo com a análise e a interpretação desses 2 termos, desses 2 terremotos, vocês irão responder, então, a questão proposta logo ali embaixo, que diz assim: que outras situações interferem no número de vítimas de um terremoto, além de sua magnitude? Registre suas ideias e depois discuta-as com um colega. Então, a discussão nós iremos fazer, tá bom, pessoal, durante a nossa aula pelo Zoom, beleza? Então, quero que vocês coloquem ali, apresentem ali, tá bom, nessas linhas abaixo, que outras situações interferem, então, ali no número de vítimas. É só o terremoto ou tem algum outro fator relacionado a esses terremotos que fazem vítimas? Beleza? Próxima questão, pessoal, vai ser a questão de número 10, que está dizendo assim: pesquise em jornais, impressos ou digitais, alguma notícia sobre terremotos ocorridos no decorrer deste ano. Letra A.
Registre o resultado da sua pesquisa na tabela a seguir. Observação. No item consequências, escreva resumidamente os principais danos e o número de vítimas ou outros aspectos sobre ali o que revela esse terremoto que você escolheu, tá bom? Então, o que vocês farão, pessoal? Vocês irão, então, pesquisar um terremoto que aconteceu recentemente, tá bom? Vão registrar ali a data que ele ocorreu, o epicentro dele, então qual foi a área ali em que ocorreu esse terremoto. Depois vocês vão colocar a intensidade desse terremoto na escala de Richter. Então lembra ali que quanto mais próximo ali, acima de 7, né, mais impacto traz esses terremotos. Abaixo de 7 ali, né, vai diminuindo então os seus impactos. E depois vocês vão colocar ali na última coluna quais foram as consequências, quantas mortes teve, tá bom? Qual foi o tamanho do dano causado por esse terremoto, beleza? Então façam a pesquisa, sintam-se à vontade para pesquisar ali o terremoto que mais chamar a atenção de vocês, beleza? Galerinha, a letra B dessa questão nós não iremos fazer, então nós faremos apenas a letra A, tá bom? A letra B nós não faremos. E por último, então, pessoal, a prof separou uma cruzadinha para vocês, então, pra gente dar uma retomada nesse conteúdo, tá bom? Então, nós vamos retomar o conteúdo das 3 últimas aulas nessa cruzadinha. Então, ela vai falar um pouquinho sobre os agentes internos e sobre os agentes externos, né? Então, vai falar sobre o tectonismo, vai falar ali sobre os dobramentos modernos, vai falar ali sobre o vulcanismo, tá bom? Vai falar sobre os movimentos de convergência, tá bom? Vai falar um pouquinho também ali sobre os agentes externos, né? Sobre a erosão, sobre o intemperismo. Então, eu peço que você leia com bastante atenção cada uma das alternativas, cada uma das lacunas ali, tá bom? Preencha elas corretamente para que vocês consigam encontrar, então, essas palavrinhas que vocês irão preencher nessas linhas dentro desse caça-palavra. Então, uma atividade para vocês também se distraírem um pouquinho, tá bom? Se tiverem alguma dúvida em relação a alguma dessas lacunas que estão vazias, mandem uma mensagem para a prof, que a prof sempre está aqui para auxiliar vocês, beleza? Galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Façam os exercícios junto com a prof já no decorrer do vídeo, tá bom? Fica mais fácil ali de vocês lembrarem o conteúdo. Então, qualquer dúvida, eu aguardo vocês ali via WhatsApp ou via Positivo On, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!